mundo onde a conexão é maior do que nunca, muitas pessoas se sentem isoladas, presas em uma teia de medo, dúvida e tempo. A vida moderna, com suas demandas incessantes e expectativas elevadas, pode parecer um labirinto sem saída. Cada dia, uma nova batalha para manter a cabeça erguida e o coração firme. E, no entanto, é exatamente nesse cenário que um paradoxo se revela. Quanto mais nos esforçamos para controlar o incontrolável, mais nos perdemos em meio às ondas de ansiedade e desespero. A sensação de estar sozinho em meio à multidão é um fenômeno que atinge a todos, indistintamente. Não importa a idade, o gênero, a cor ou a classe social. O sentimento de isolamento e desamparo é um visitante indesejado que pode bater à porta de qualquer um a qualquer momento. É como se o mundo ao redor se movesse em uma velocidade vertiginosa, enquanto você permanece parado, lutando para respirar, para pensar, para simplesmente existir. No silêncio das noites, quando as luzes da cidade se apagam e o barulho das redes sociais some, muitas pessoas se deparam com uma dolorosa verdade. A vida não é tão previsível quanto gostaríamos que fosse. Os planos que fazemos, os sonhos que alimentamos, as expectativas que criamos, tudo pode mudar em um instante. E é nesse momento de confronto com o desconhecido que emerge uma pergunta crucial: como manter a estabilidade em um mundo tão evidentemente instável? Em meio a esse turbilhão, há aqueles que se agarram a fragmentos de sabedoria antiga, procurando respostas em filosofias que já guiaram a humanidade através de tempos difíceis. Outros buscam alento em novas práticas e técnicas, esperançosos de que elas os ajudem a recuperar o controle sobre suas vidas. E, no entanto, apesar desses esforços, o desafio persiste. Como transformar a sabedoria em ação, como fazer com que as palavras se tornem atos, como assegurar que cada passo dado seja uma manifestação de força e não de fraqueza. Nessa encruzilhada surge um convite: enfrentar as sombras que nos cercam, compreendendo que elas fazem parte de uma grande tapeçaria chamada vida. É um chamado para adentrar em um território ainda pouco explorado, onde a verdadeira liberdade reside não na eliminação dos obstáculos, mas na capacidade de os enfrentar com serenidade e coragem. Ao longo desse caminho descobriremos que o medo, a dúvida e o tempo, esses companheiros indesejados, podem, paradoxalmente, se tornar nossos aliados na jornada rumo à plenitude. A história que se segue não é sobre heróis infalíveis ou sobre aqueles que possuem todas as respostas. É, sim, sobre o enfrentamento das próprias sombras, sobre a busca por significado em um mundo cheio de ruídos e sobre a arte de encontrar, dentro de si, a força necessária para seguir em frente. É uma narrativa que se entrelaça com a sua, um reflexo das lutas e das conquistas que fazem parte da condição humana. Aqui estão reunidas as peças de um quebra-cabeça que, ao serem encaixadas, revelam uma imagem maior, a de um ser humano, com todas as suas complexidades, lutando para encontrar seu lugar no mundo e, mais importante, para encontrar a si mesmo. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com uma situação em que o controle parece ter sido arrancado de suas mãos. Imagine-se em uma tempestade, onde as ondas da adversidade se chocam contra você e o vento da incerteza uiva em seus ouvidos. É nesse momento que a verdadeira natureza da resiliência é testada. A capacidade de se adaptar, de se moldar como a água diante das pedras, torna-se essencial. Mas como fazer isso quando a tendência natural é a de se encolher diante do temporal, buscando abrigo em conchas de medo e desespero? Acontece que a resiliência não é uma qualidade estática. Ela é dinâmica, pulsante e se manifesta de maneira diferente em cada pessoa. Uns podem encontrar forças em suas raízes familiares, outros em suas crenças mais profundas, enquanto alguns podem simplesmente se apoiar na capacidade de observar a tempestade de uma perspectiva distante, avaliando-a não como uma força avassaladora, mas como uma condição passageira. Aqui entra em cena a importância da perspectiva, essa lente através da qual observamos o mundo, e mais crucialmente, a nós mesmos. Considere, por exemplo, a história de um rio que, ao longo do tempo, aprende a fluir ao redor das pedras, moldando seu curso de maneira que, embora o destino seja sempre o mar,
a jornada se torna uma contínua adaptação. Esse rio não luta contra as pedras, ele simplesmente as contorna, encontrando um caminho que, embora mais longo, é mais tranquilo e, de certa forma, mais sábio. É essa capacidade de fluir que podemos aplicar às nossas vidas, aceitando que os obstáculos fazem parte do percurso, mas não definem o destino. Além disso, ao enfrentarmos desafios, muitas vezes nos deparamos com a armadilha da perfeição. Buscamos realizar tudo com absoluta precisão, como se a vida fosse uma série de equações matemáticas que, se resolvidas corretamente, nos levariam ao paraíso. No entanto, essa busca por perfeição pode se tornar um obstáculo ainda maior, levando-nos a uma espiral de autocrítica e insatisfação. Aqui, entra em cena a importância da autocompaixão, essa voz suave que nos lembra de que somos humanos, falíveis e, acima de tudo, em constante evolução. Portanto, ao nos depararmos com as ondas do medo, da dúvida e do tempo, podemos optar por vê-las não como inimigas a serem vencidas, mas como aspectos integrantes da nossa jornada. Podemos aprender a surfar nessas ondas, utilizando sua energia para nos impulsionar para a frente, em vez de nos deixar levar por elas. E é nesse movimento, nesse fluxo contínuo de adaptação e aprendizado, que encontramos a verdadeira essência da vida. Uma dança entre o que é, o que foi e o que pode ser, guiada pela nossa capacidade de resiliência, perspectiva e autocompaixão. Quando nos deparamos com as complexidades da vida, é comum buscarmos por um senso de direção, um norte que nos guie através das turbulências. Agora, imagine-se diante de um espelho, observando não apenas a sua imagem refletida, mas também as camadas mais profundas que compõem a sua existência. É nesse momento de introspecção que emerge a importância de compreender os próprios pensamentos, emoções e ações como elementos interconectados de um ecossistema interno. Acontece que, muitas vezes, nos esforçamos para controlar os elementos externos, esquecendo-nos de que a verdadeira transformação começa dentro de nós. É como tentar navegar por um rio turbulento sem antes aprender a ler as correntezas e a entender o fluxo da água. Sem essa compreensão, podemos acabar sendo levados por correntes subterrâneas que nos afastam do nosso objetivo, em vez de nos aproximar dele. Aqui, entra em cena a noção de que a verdadeira liberdade reside na capacidade de observar os próprios pensamentos, sem se deixar levar por eles. Um aspecto crucial a ser considerado é o papel da autopercepção nesse processo. Quando nos olhamos de forma crítica, podemos identificar padrões de pensamento e comportamento que nos limitam. É como se estivéssemos diante de um quadro, observando as cores e as texturas que compõem a nossa imagem. Ao notar essas nuances, podemos começar a fazer escolhas conscientes sobre como queremos nos reinventar, como queremos que a nossa história seja contada. Além disso, essa autopercepção nos permite reconhecer que a mudança é um processo contínuo, uma espiral ascendente que nos leva a novas perspectivas e experiências. Consequentemente, a capacidade de se adaptar às mudanças se torna fundamental. Imagine-se diante de um rio que flui incessantemente, às vezes tranquilo, às vezes turbulento. Esse rio não resiste ao seu próprio fluxo, ele simplesmente o acompanha, encontrando sempre um caminho para seguir em frente. De maneira similar, podemos aprender a fluir com as mudanças da vida, encontrando em cada obstáculo uma oportunidade para crescer e nos reinventar. Por outro lado, é importante não negligenciar o papel da resiliência nesse processo. A resiliência não é apenas a capacidade de sobreviver a desafios, mas também de emergir deles mais forte e mais sábio. É como se estivéssemos diante de um fogo que nos queima, mas que também nos purifica e nos transforma. Ao desenvolver essa capacidade, podemos aprender a lidar com as adversidades de forma mais eficaz, transformando-as em trampolins para o nosso crescimento. Além disso, ao explorarmos as profundezas da nossa existência, podemos descobrir que a verdadeira força não reside na eliminação dos obstáculos, mas na capacidade de os enfrentar com serenidade e coragem. É como se estivéssemos diante de uma montanha que precisamos escalar, e em vez de nos queixarmos do cansaço e da dificuldade, nos concentrássemos em apreciar a beleza do cenário
e a sensação de realização que vem ao alcançarmos o topo. Ao fazermos isso, podemos transformar a nossa jornada em um processo de autodescoberta e crescimento, em vez de uma mera luta contra as circunstâncias. Agora considere como isso se aplica quando você se depara com situações em que a percepção dos outros sobre você é influenciada por suas próprias expectativas e experiências. É como se a sua imagem, refletida no espelho da sociedade, fosse moldada por mãos que não são as suas. Nesse contexto, a capacidade de cultivar uma autoimagem resiliente e positiva se torna fundamental. É como se você estivesse diante de um jardim, onde as flores da autoestima e da confiança precisam ser constantemente cuidadas e nutridas para que possam florescer. Além disso, é crucial entender que a resiliência emocional não é uma característica estática, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Imagine-se diante de um rio que flui incessantemente, enfrentando obstáculos e curvas ao longo do seu caminho. À medida que você aprende a navegar por esses desafios, você desenvolve uma maior capacidade de resiliência, tornando-se mais apto a lidar com as turbulências da vida. Por outro lado, é importante reconhecer que a busca por validação externa pode ser um caminho perigoso. Quando você se deixa levar pela necessidade de aprovação dos outros, você pode acabar perdendo o controle sobre a sua própria autoimagem. É como se você estivesse diante de um espelho quebrado, onde as peças da sua autoestima estão dispersas e precisam ser recolhidas e remontadas. Nesse processo, é fundamental lembrar que a sua valia e valor não são definidos pelas opiniões dos outros, mas sim pela sua própria percepção de si mesmo. Furthermore, é essencial considerar o papel da introspecção nesse processo. Ao se olhar para dentro, você pode descobrir que a verdadeira força não reside na eliminação dos obstáculos, mas na capacidade de os enfrentar com serenidade e coragem. É como se você estivesse diante de um labirinto, onde a saída não é encontrada por meio da força bruta, mas sim pela capacidade de se orientar e se adaptar. Nesse sentido, a introspecção se torna uma ferramenta valiosa para cultivar a resiliência emocional e desenvolver uma autoimagem positiva. Além disso, é importante lembrar que a resiliência emocional não é uma característica isolada, mas sim uma habilidade que está interligada com outros aspectos da sua vida. Imagine-se diante de uma rede, onde cada fio está conectado e interdependente. À medida que você desenvolve a sua resiliência emocional, você também está fortalecendo outras áreas da sua vida, como a sua autoestima, a sua confiança e a sua capacidade de lidar com o estresse. Em suma, a capacidade de cultivar uma autoimagem resiliente e positiva é fundamental para lidar com as turbulências da vida. Ao desenvolver essa habilidade, você pode aprender a se orientar em meio às expectativas e experiências dos outros e a encontrar a sua própria voz e identidade. É como se você estivesse diante de um quadro, onde as cores da sua autoimagem estão sendo pintadas com pinceladas de resiliência e confiança. Nesse processo, é fundamental lembrar que a sua valia e valor não são definidos pelas opiniões dos outros, mas sim pela sua própria percepção de si mesmo. Ao refletir sobre essa jornada até aqui percorrida, é possível perceber que as diversas vertentes da existência humana se entrelaçam de maneira intrincada, formando um tecido rico e complexo. Cada fio, representando uma faceta da vida, contribui para a formação de um quadro maior, onde a resiliência, a autoimagem e a capacidade de lidar com os desafios se tornam elementos essenciais para a construção de uma trajetória significativa. À medida que nos adentramos nesse labirinto de pensamentos e emoções, somos levados a questionar a natureza da realidade e o nosso lugar nela. É como se estivéssemos diante de um espelho que reflete não apenas a nossa imagem, mas também as profundezas da nossa alma. Nesse processo de autoconhecimento, somos desafiados a enfrentar os nossos medos, a superar os nossos limites e a descobrir novas formas de existir. Aqui, a ideia de que a vida é um rio que flui incessantemente se torna particularmente relevante. À semelhança desse rio, que enfrenta obstáculos e curvas ao longo do seu caminho, somos chamados a nos adaptar e a nos transformar em resposta às demandas do mundo ao nosso redor. É nesse movimento de fluxo e refluxo que encontramos a oportunidade de crescer,
de aprender e de nos reinventar. Nesse contexto, a noção de que a verdadeira força reside na capacidade de se adaptar e de se transformar se torna fundamental. É como se estivéssemos diante de uma árvore que, ao enfrentar as intempéries, aprende a se curvar e a se fortalecer. Ao desenvolver essa capacidade de resiliência, somos capazes de enfrentar os desafios da vida com mais coragem e determinação. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, é possível perceber que as diversas ideias e conceitos explorados até aqui convergem para um ponto comum. É como se estivéssemos diante de um caleidoscópio, onde as peças se encaixam para formar uma imagem mais ampla e complexa. Nesse momento de convergência, somos chamados a refletir sobre o que realmente importa e a considerar as implicações das nossas escolhas e ações. Refletindo sobre essa jornada até aqui percorrida, somos levados a considerar o que podemos levar conosco para o futuro. É como se estivéssemos diante de uma encruzilhada, onde as escolhas que fazemos agora determinarão o curso da nossa trajetória. Nesse momento de reflexão, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e a descobrir o que realmente nos motiva e nos inspira. É nesse contexto que o caminho a seguir se torna mais claro. À medida que nos preparamos para fechar essa jornada, somos chamados a considerar as possibilidades que se abrem diante de nós. É como se estivéssemos diante de um horizonte infinito, onde as oportunidades e os desafios se apresentam como um convite à ação. Nesse momento de expectativa, somos levados a refletir sobre o que podemos fazer para criar um futuro mais próspero e significativo. Em meio ao turbilhão da existência, somos constantemente desafiados a encontrar nosso lugar no mundo. A vida nos leva por caminhos inesperados, nos fazendo enfrentar medos, dúvidas e incertezas. No entanto, é justamente nesse contexto que descobrimos nossa verdadeira força. A capacidade de resiliência, de adaptação e de transformação se torna nosso maior ativo. Ao refletir sobre a jornada percorrida, percebemos que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher como reagimos às circunstâncias. É como se estivéssemos diante de um rio que flui incessantemente, enfrentando obstáculos e curvas ao longo do seu caminho. A escolha é nossa. Podemos nos deixar levar pela corrente ou aprender a navegar. Nesse sentido, a busca por um sentido de propósito e significado se torna fundamental. É como se estivéssemos diante de um caleidoscópio, onde as peças se encaixam para formar uma imagem mais ampla e complexa. O propósito é o fio que une as diversas facetas da nossa existência, dando-lhe um sentido de unidade e coerência. A verdadeira prática começa agora. É o momento de colocar em prática tudo o que foi aprendido, de transformar a reflexão em ação. A vida é um processo contínuo de aprendizado e crescimento, e é justamente nesse movimento que encontramos a nossa verdadeira essência. Em última análise, a mensagem que emerge é uma de esperança e encorajamento. A vida é um desafio, sim, mas também é uma oportunidade. É uma chance de criar, de se reinventar e de encontrar um propósito mais profundo. É o momento de olhar para dentro de si mesmo e de descobrir o que realmente importa. A jornada não termina aqui. Ela apenas começa. É um convite para continuar explorando, questionando e buscando. É um chamado para viver com intensidade, com paixão e com propósito. É o momento de se abrir para as possibilidades, de se deixar levar pela curiosidade e de encontrar a própria voz. Nesse momento de encerramento, resta apenas uma certeza. A vida é um dom, um presente precioso que nos foi dado. É um desafio, sim, mas também é uma oportunidade. É o momento de aproveitar cada instante, de viver cada momento com plenitude e de encontrar o próprio sentido de propósito. A vida é um rio que flui incessantemente, e é justamente nesse fluxo que encontramos a nossa verdadeira liberdade.